Forma, essa não era a parte mais chocante. O que mais me surpreendeu foi quando o médico disse que a causa da dilatação da minha próstata era um esteroide chamado DHT. DHT é normalmente o grande responsável pelo crescimento das células da próstata. E que quando nós envelhecemos, nosso corpo converte mais e mais da nossa testosterona nesse esteroide. O Dr. Góes também disse que o DHT afeta as mulheres com a mesma frequência que afeta os homens, o que eu achei ser bem interessante. Ele disse que, como o ovário produz uma quantidade bem grande de testosterona, quando as mulheres envelhecem, o corpo delas transforma mais e mais testosterona em DHT. Porém, o meu médico disse que, independentemente se você é homem ou mulher, a questão é que ter níveis altos de DHT não é bom. Nos homens, o DHT é a principal causa de câncer de próstata e reduz os níveis de testosterona. Já nas mulheres, o DHT deixa o corpo fora do equilíbrio hormonal e causa alterações de humor, depressão e até crises de calor. Isso é bem surpreendente para mim porque eu nunca tinha ouvido falar desse esteroide destruidor antes. Mas o que o meu médico me disse em seguida me chocou ainda mais, e é uma coisa que você também deveria prestar atenção, porque é a razão de você estar perdendo o cabelo, e como você pode reverter esse processo naturalmente. Veja só. Eu estava quase saindo do consultório quando o meu médico disse que praticamente todos os cientistas agora acreditam que o DHT seja a grande causa da calvície. E quando eu perguntei para o meu médico por quê, ele só respondeu: bom, o DHT entra na raiz do cabelo e simplesmente mata ele. Existe de fato um monte de pesquisa saindo agora sobre isso. E se você tiver mais interesse, você consegue encontrar muita informação de qualidade na internet. Bom, eu estava bastante interessado, com certeza. Então a primeira coisa que eu fiz foi voar para o meu computador e começar a pesquisar a relação entre DHT e queda de cabelo. A quantidade de estudos e pesquisas que eu encontrei foram impressionantes. Um estudo da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, confirmou a relação entre o DHT e tanto queda de cabelo em homens quanto câncer de próstata. Um artigo de pesquisadores da Universidade George Washington confirmou o estudo de Harvard. Um outro artigo publicado na Revista Internacional de Saúde da Mulher também atribuiu ao DHT a queda de cabelo em mulheres. A mesma conclusão foi tirada por artigos da Escola de Medicina Perelman, da Universidade da Pensilvânia, e pelo Centro Médico da Universidade de Colômbia. Isso fez o meu coração disparar. Eu pensei no que isso podia significar. Eu pensei, se esse tal de DHT é o responsável por praticamente toda a queda de cabelo, será que eu não posso bloquear ele de alguma forma e impedir a queda do meu cabelo também? Parecia simples demais, então eu comecei a investir cada minuto que eu tinha na frente do computador pesquisando como o DHT funciona. Por que exatamente causava a queda de cabelo e como eu podia bloquear esse esteroide perigoso para que eu não só pudesse reverter os efeitos da calvície, mas também ajudar os homens a prevenirem o doloroso e debilitante câncer de próstata. Foi assim, através dessa pesquisa, que cheguei ao método natural de restauração de cabelo, fácil de seguir e barato, que eu vou dividir com vocês hoje. Eu vou explicá-lo para você agora mesmo. A primeira coisa que você precisa entender é o que é o DHT e por que ele causa queda de cabelo. DHT também é conhecido como dihidrotestosterona. É um hormônio esteroide anabolizante e é encontrado normalmente no seu corpo. Mais especificamente, o DHT é produzido quando o seu corpo metaboliza a testosterona. Em outras palavras, o DHT é o resultado produzido quando o seu corpo pega a testosterona normal e a transforma nesse hormônio esteroide. Ter um pouco de DHT no seu corpo é bom, porém, à medida que você envelhece, o seu corpo passa a transformar mais e mais da sua testosterona nesse esteroide. E isso causa níveis de testosterona menores, perda de peso, menor apetite sexual, fadiga constante, desequilíbrio hormonal, faz ainda dilatar a próstata, que pode se transformar num câncer, e também leva a rápida aceleração de queda de cabelo. E isso porque, normalmente, você gera e mantém cada novo fio de cabelo por um período de 3 a 6 anos. E uma vez que cada fio de cabelo no seu couro cabeludo chega ao fim do ciclo de crescimento, ele cai e é substituído por um fio novo e mais saudável. Contudo, conforme mais e mais DHT é lançado na sua corrente sanguínea, esse venenoso esteroide começa a ir para dentro da papila, a parte do folículo do seu cabelo responsável por gerar novos fios de cabelo. O DHT, então, entope a papila, o que a impede de gerar novos fios de cabelo. Então, quando os fios mais antigos caem, não há mais novos fios para substituí-los. Com o tempo, isso leva à calvície.
E é por isso também que a sua careca continua crescendo, porque como mais e mais fios estão sendo perdidos sem serem repostos, mais e mais da sua calvície fica visível e a sua careca aumenta de tamanho. Faz sentido, certo? O seu corpo produz mais DHT conforme você envelhece. O DHT impede novos fios de cabelo de nascerem. Assim, quando os fios de cabelo que você tem na sua cabeça caem, não há outros novos para repô-los. E como resultado, a sua calvície vai aumentando. E, como eu disse antes, tudo o que eu acabei de compartilhar com você é confirmado por pesquisa científica de altíssimo nível, das universidades e associações médicas de maior prestígio no mundo. Bom, isso respondeu algumas questões que eu tinha, mas levou a uma questão ainda maior e mais importante. Como você faz para bloquear o seu corpo de transformar testosterona em DHT? Porque o que eu percebi foi que se nós pudéssemos bloquear esse processo, então nós poderíamos também bloquear a queda de cabelo e até começar a gerar novos e saudáveis fios de cabelo. Então eu comecei a devorar milhares de estudos científicos, artigos de revistas científicas e conclusões de pesquisas publicadas. No começo foi bem demorado, porque enquanto existem dezenas de estudos sobre o DHT e queda de cabelo, existem pouquíssimos sobre como realmente bloquear a produção de DHT. Mas finalmente, depois de mais de 2 meses de pesquisas, eu comecei a identificar um culpado comum. Algo que parecia ser frequentemente mencionado em relação à produção de DHT, mas que ninguém parecia estar buscando para um tratamento de queda de cabelo. Esse culpado é uma enzima do corpo chamada 5-alfa-reductase, que eu gosto de abreviar para 5-AR para facilitar. Conforme nós envelhecemos, a quantidade de 5-AR no nosso corpo aumenta. E o que eu comecei a notar foi que todos os estudos que eu lia diziam que a 5-AR é praticamente a única causa de produção de DHT no corpo. O que significa que se eu pudesse bloquear o meu corpo de produzir essa enzima destrutiva, então o meu corpo não transformaria mais a minha testosterona em DHT e eu seria capaz de evitar a minha calvície. No dia seguinte, então, eu fui ao trabalho juntando todos os dados e informações que eu consegui encontrar sobre 5-AR. Eu descobri que tanto homens quanto mulheres produzem essa enzima e que, conforme envelhecemos, a quantidade de 5-AR no corpo aumenta drasticamente, até que ela sobrecarrega o nosso corpo e começa a corromper a nossa produção de testosterona. Essa é a parte ruim, mas aqui está a parte boa para valer. Durante a minha pesquisa, eu descobri também que existem dezenas de minerais, vegetais, ervas e vitaminas que foram estudadas, apresentadas em artigos e que inibem naturalmente a produção de 5-AR no corpo. O que me fez pensar que se eu fosse capaz de encontrar uma combinação ótima desses agentes bloqueadores de 5-AR, talvez eu seria capaz de reverter a minha calvície, sem contar a minha próstata dilatada, direto na fonte. Então, eu me tornei uma cobaia humana. Eu comprei todos os minerais, vegetais, ervas e vitaminas que foram apresentados como capazes de parar a produção de 5-AR. E eu comecei a testar diferentes combinações desses itens. Eu anotava tudo o que estava fazendo e a quantidade de cada suplemento, vitamina ou alimento que eu consumia. Para cada combinação, geralmente, dava um prazo de pelo menos 4 semanas para verificar se algum fio começava a nascer. Nos primeiros meses não houve absolutamente nenhum resultado, contudo. Mas então, perto do 5º mês, eu notei algo engraçado quando eu me olhei no espelho. A careca no centro da minha cabeça realmente parecia estar menor. Essa é uma foto de 19 de julho de 2014. Essa foi a primeira vez que eu notei que alguns fios de cabelo estavam voltando a crescer. E essa é outra foto de 30 de julho de 2014. Apenas 2 semanas depois, os cabelos estavam crescendo ainda mais. O que eu vi foi muito animador, então eu continuei usando aquela última combinação de alimentos naturais, minerais, vitaminas e ervas para ver o que aconteceria. E a partir daquele momento, todos os dias pareciam ser Natal. Todo dia de manhã, quando eu acordava, eu olhava no espelho e via um couro cabeludo mais cheio, mais saudável e com mais cabelos. Essa é mais uma foto do meu progresso. Essa é de 16 de agosto de 2014. E você pode ver a velocidade forte do crescimento do cabelo nesse momento. Era inacreditável, e a melhor parte era que a combinação de vitaminas, minerais, vegetais e suplementos era muito simples. Eu conseguia encontrar tudo em alimentos e suplementos que dá para comprar no mercado da esquina. E no total, eles custavam menos de R$ 30 aqui em Porto Alegre. Além do meu gasto mensal ser menor que R$ 30, a velocidade do crescimento do meu cabelo era absurda.
Quando eu voltei ao Dr. Góes para nossa consulta de retorno 6 meses depois, a primeira coisa que ele perguntou foi se eu tinha feito um implante de cabelo. Eu gargalhei e respondi que não. E eu contei que estava pesquisando sobre DHT e 5-AR obsessivamente desde o nosso último exame e como finalmente descobri um grupo pequeno de minerais, vitaminas e vegetais naturais que, quando combinados, pareciam estar bloqueando a 5-AR de transformar a minha testosterona no perigoso esteroide DHT. Bom, eu nem preciso dizer que o meu médico ficou totalmente impressionado com tudo isso, especialmente depois que ele fez o outro exame de próstata e disse que não havia mais sinais dela estar dilatada. Então ele fez um exame de sangue e conferiu meus níveis de testosterona e DHT e ficou quase sem palavras quando viu que os resultados mostraram que eu tinha testosterona de um cara de 27 anos. E que o meu corpo tinha quantidades mínimas de DHT. Isso é sensacional, Roberto. Eu nunca vi nada assim. Você se incomoda em anotar para mim a combinação dos itens que você está usando? Eu quero passar para alguns pacientes. Claro, eu estava tão orgulhoso e tão animado com o que eu tinha descoberto que eu escrevi todos os vegetais, minerais, ervas e vitaminas que eu estava consumindo. Uma lista de suplementos baratos com aqueles minerais e vitaminas que eu achava no mercado do lado da minha casa. E também as quantidades específicas ou as porções de cada item que eu estava tomando e as combinações. Eu mandei por e-mail para o Dr. Góes. Depois de um mês, as histórias que nós ouvimos dos pacientes do Dr. Góes eram surpreendentes. Homens e mulheres que estavam sofrendo com a calvície, de repente descobriram que em apenas 4 semanas tinham um cabelo mais grosso e mais saudável que não tinham há décadas. Parecia que não importava também o estágio da calvície no qual eles estavam, e nem se tinham só aquela carequinha de nenê ou aquelas largas brilhantes, e também não influenciava se a calvície era genética, aquela tradição de família. Em todos os casos o cabelo voltou a crescer. Além disso, os homens descobriram que as suas próstatas não estavam mais dilatadas e que os níveis de testosterona estavam mais altos. Então o Dr. Góes percebeu que eu tinha feito uma descoberta médica. E era uma coisa que podia não só reverter todos os tipos de calvície, mas também ajudar na prevenção do câncer de próstata e recuperar baixa de testosterona. Ele começou a falar nessa linguagem médica, falando que eu tinha uma obrigação moral de levar essa descoberta para o público. Quanto mais ele insistia para eu dividir esse método de restauração de cabelo com outras pessoas, mais eu achava que ele estava correto. Eu falei para ele: o único problema é como eu vou fazer para levar esse método natural para o público. Eu não sou empreendedor, nem o senhor. Então, como a gente vai fazer para dividir esse método de reversão de calvície com o maior número de pessoas? A primeira ideia do Dr. Góes foi mostrar para especialistas da faculdade de medicina que ele fez. Nós tivemos uma reunião com um diretor de uma das melhores faculdades de medicina do Brasil. Na reunião, o Dr. Góes apresentou muitos estudos de caso, junto com análises científicas detalhadas da razão desse método funcionar. Ele fez uma apresentação impressionante, mas você imagina como ficamos chocados quando o diretor falou para nós que, mesmo com essas evidências e mesmo ele achando que o nosso método era robusto, não podia ajudar a gente a publicar e que tinha certeza que nenhum outro cientista de universidade nenhuma iria ajudar também. Eu perguntei para o diretor: mas por que não? Porque isso que você descobriu é muito poderoso, ele disse. Isso mexe com muita coisa. A queda de cabelo é uma indústria de muitos bilhões, e o tratamento de baixa testosterona é uma indústria que movimenta muitos bilhões por ano, disse ele. E além disso, como esse método que você criou bloqueia a produção do DHT, ele poderia prevenir as causas do câncer de próstata. Esse efeito do seu método é uma coisa muito boa, mas a indústria do câncer movimenta 250 bilhões de dólares todo ano, e esse valor cresce a cada ano. Como todas as universidades e centros de pesquisas médicas recebem bilhões de dólares em financiamento dos fabricantes de medicamentos e corporações todo ano, se eu ajudasse ou publicasse isso, o financiamento dos meus departamentos seria cortado da noite para o dia. Me desculpe, mas esse é um risco muito grande e eu não posso me envolver. Como pode uma pessoa que fez um juramento para ajudar os necessitados e doentes se recusar a fornecer a eles uma coisa que melhoraria demais a sua saúde? Sim, ele possibilita ter um cabelo mais denso e mais saudável, e a autoconfiança que vem com ele é uma parte enorme desse método de tratamento. Principalmente quando não existem efeitos colaterais envolvidos e os resultados começam a aparecer em apenas 4 semanas. Mas além disso, os homens que usaram esse guia simples conseguiram restaurar rápido a saúde das suas próstatas e indiretamente prevenir câncer.
Eles também recebiam os benefícios de uma terapia contra a baixa testosterona sem nenhuma injeção arriscada. Por isso, eu saí da nossa reunião com o diretor da faculdade de medicina bufando de raiva. E decidi que, ao invés de me sujeitar às vontades de uma empresa farmacêutica gananciosa, eu ia tomar um risco gigantesco e publicar direto na internet o meu método de restauração de cabelo, onde qualquer um que quisesse teria acesso. Eu chamo o método de Programa de Reconstrução de Cabelo. Nele você vai aprender em detalhes como pode não só interromper, mas de fato reverter a sua queda de cabelo em apenas 4 semanas. O segredo para conseguir isso são as vitaminas, ervas, minerais e alimentos que eu listo para você nesse guia. Tudo que você precisa fazer é combinar esses itens naturais na forma específica que eu mostro e incluí-los à sua dieta nas proporções corretas, que eu também vou te ensinar a fazer nesse guia. A sua calvície vai embora. Em outras palavras, tudo o que você precisa fazer é seguir o método passo a passo. Assim, você vai eliminar todo o excesso de 5-AR e DHT do seu corpo, enquanto recupera um cabelo denso e saudável que dura para sempre. Mas lembre, o programa de reconstrução de cabelo faz mais do que ajudar você a recuperar um cabelo denso e saudável. Ele também diminui a próstata dilatada e combate o câncer de próstata. Também restaura os níveis normais e saudáveis de testosterona, o que permite também a você aproveitar o apetite sexual ampliado, tenha mais energia e perda de gordura. Mas homens não são os únicos que vão aproveitar os benefícios adicionais desse programa de restauração de cabelo. Mulheres que usaram esse programa relatam que não só perceberam um aumento imediato de saúde e volume de cabelo, como também se sentem muito mais calmas, serenas e felizes. O que acontece por causa do reequilíbrio hormonal que ocorre quando o nível de DHT diminui. Até o momento, mais de 14.552 homens e mulheres como você já usaram o programa de restauração de cabelo para vivenciar um cabelo mais denso em apenas 4 semanas. Veja essa foto antes e depois do Bruno Lima, de Petrópolis, Rio de Janeiro, e Francisco Alves, do Recife, Pernambuco. E essa foto da Renata Fabre, de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Quando você para e pensa nisso tudo, deve ficar bem claro por que não existe nada parecido com o programa. No começo, o Dr. Góes e eu pensamos em cobrar R$1.000 pelo acesso a essa novidade de restauração de cabelo. Pensa comigo, até hoje, homens e mulheres que quisessem combater a sua calvície tinham que virar dependentes de remédios contra a calvície como minoxidil e finasterida, que não só demoram 4 meses para começar a funcionar, como também causam todo tipo de efeito colateral, como nascimento de cabelo na testa, feridas no couro cabeludo e às vezes náusea. Além do mais, esses remédios de recuperação de cabelo foram projetados para você usar para sempre, por toda a vida, ou seu novo fio de cabelo volta a cair. E com R$80 por mês em minoxidil ou finasterida, você vai gastar 960 por ano. Calcule quanto irá gastar durante toda a sua vida. Mas, de novo, esses medicamentos não são nada se você comparar com um implante de cabelo, que normalmente te custa R$15.000 e envolve um cirurgião cortando e descascando bem devagar centímetros do seu couro cabeludo com um bisturi. É isso mesmo que você quer experimentar? Principalmente se toda a vitamina, mineral, erva e alimento do programa de reconstrução de cabelo custa menos de R$30 no mercado perto da sua casa. Dito isso, deve ser bem fácil perceber por que nós achamos que R$1.000 pelo acesso a esse guia é o melhor investimento que se pode fazer. Mas o negócio é que eu não faço isso por dinheiro. Eu faço para ajudar o maior número possível de homens e mulheres, para eles retomarem a autoconfiança, a beleza e, no final das contas, a saúde. Quando eu pensei isso e percebi que o programa não só devolve para as pessoas os seus cabelos, mas ele também pode salvar a vida de vários homens por prevenir o risco de terem câncer de próstata, eu vi que não teria consciência tranquila se a minha ganância impedisse as pessoas de prevenir uma doença tão perigosa como essa. É por isso, então, que eu não vou pedir a você para pagar R$1.000 pelo programa de reconstrução de cabelo. Nem metade disso. Não vai te custar R$500. Nem R$300. Nem R$200. Isso porque a minha consciência não permite. Você vai poder adquirir o programa inteiro, as listas de vitaminas, minerais e alimentos naturais, as instruções específicas para como combinar esses itens, os guias de porções diárias e todo o resto, pelo pequeno e único investimento de R$97.
Para começar, clique no botão amarelo que você está vendo embaixo desse vídeo agora. Você irá, então, à página segura de checkout que o Dr. Góes e eu criamos, onde você informa seus dados básicos. Assim que você terminar de preencher essas informações, você vai ser direcionado para a área especial restrita de membros que nós criamos para você, onde você receberá acesso imediato a todo o programa de reconstrução de cabelo. Você vai poder ver os guias, as listas, as instruções de combinação e tudo mais no seu computador, no seu smartphone ou no seu tablet. Além disso, você vai poder baixar todos os materiais ou imprimir todas as cópias de tudo para dividir com seus amigos e pessoas queridas. Pense nisso. Tudo que está entre você e a autoconfiança de um cabelo denso e saudável, mais a saúde da próstata, reequilíbrio hormonal e o aumento da testosterona resultante, é o clique desse botão amarelo em mais ou menos 30 segundos. E na base dele, o seu investimento hoje também é coberto por uma garantia amigável de devolução do seu dinheiro por 30 dias. Isso significa que você tem um mês completo para tentar o programa de reconstrução de cabelo, com risco zero e sem nenhuma pressão. Então, clique no botão amarelo e comece agora. Invista um tempo vendo a lista de vitaminas, minerais, ervas e alimentos que eu dou para você. Confira o guia de porções e as instruções para combinar tudo. Depois disso, vá a um mercado assim que possível e gaste por volta de R$ 30 ou menos, comprando os poucos itens que você vai precisar. Simplesmente siga esse guia no próximo mês e você vai ficar impressionado em quão rápido a sua calvície diminui e o seu cabelo volta a nascer. E se você não estiver satisfeito por qualquer razão ou mudar de ideia, tudo que você vai ter que fazer é mandar um e-mail para mim ou para o Dr. Góes, que nós vamos te fornecer dentro da área restrita para membros. E nós vamos instantaneamente reembolsar o seu investimento total sem fazer nenhuma pergunta. O que significa que você não tem absolutamente nenhum risco em adquirir o programa de reconstrução de cabelo. Não há nenhum risco do seu lado e você tem muito a ganhar. Nós temos que ser transparentes e te falar algo muito importante. Se você está pronto para participar do programa de reconstrução de cabelo 100% livre de risco, você tem que agir rápido. Como eu disse antes, os fabricantes de medicamentos contra a queda de cabelo estão furiosos conosco por ter colocado esse programa de tratamento na internet. E todos os dias nós estamos recebendo ligações de advogados nos ameaçando seriamente, dizendo que eles vão nos processar e nos prejudicar muito se nós não apagarmos esse site. Nós dissemos aos seus advogados que eles não possuem nenhum fundamento para medidas jurídicas, mas eles fazem piada na nossa cara. Eles falam que vai nos custar milhões no caso de irmos para uma disputa, e eles sabem que nós não temos essas quantias de dinheiro. E dói admitir isso, mas eles estão certos. O que significa que assim que nós formos atingidos pelo primeiro ataque jurídico desses tiranos farmacêuticos, nós não teremos escolha e teremos que tirar essa apresentação do ar. Esperamos que isso não aconteça, mas não dá para garantir. Portanto, se você voltar daqui a uma semana e ver que não pode mais comprar a sua cópia desse programa de reconstrução de cabelo, não vai ter nada que nós possamos fazer por você. Não arrisque, então. Principalmente se você pode ter acesso irrestrito ao guia completo de reconstrução de cabelo e testosterona nos próximos 30 segundos. A escolha é sua, mas esse vídeo está acabando e você tem que seguir em frente e decidir agora. A sua primeira opção é deixar a apresentação terminar e sair. É todo o seu direito, e nem o Dr. Góes nem eu vamos guardar mágoa se for essa a sua decisão. Mas antes de sair, tome um tempo para responder essa questão. Se não for o programa de reconstrução de cabelo, o que você vai usar para recuperar o seu cabelo perdido e eliminar a sua careca? Você vai continuar gastando centenas de reais por ano em minoxidil ou finasterida? Ou despejar R$ 15.000 por um implante de cabelo? Ou apenas aceitar a coroa careca na sua cabeça e tentar ignorá-la sempre que você olhar no espelho? Culpar a genética ou começar a ser aquele cara que sempre usa boné? Você poderia escolher algumas dessas opções acima, mas por que você o faria? Me parece que a decisão está bem clara aqui. Simplesmente clique no botão amarelo que você vê debaixo desse vídeo e ganhe acesso sem risco ao programa de reconstrução de cabelo agora mesmo. Nas próximas 4 semanas, você vai ver um couro cabeludo mais denso e saudável do que você já teve em décadas. Você dormirá muito bem à noite, sabendo que você reduziu drasticamente o seu risco de câncer de próstata.
Você vai deixar os seus hormônios em equilíbrio e descobrir que o seu humor, sua energia e o seu apetite sexual foram todos significativamente melhorados. E você vai fazer tudo isso usando nada além de uma combinação ingênua de vitaminas, minerais e alimentos naturais que custam cerca de R$ 30 por mês e que estão nas prateleiras dos mercadinhos nesse minuto. A decisão é sua, mas eu acho que você sabe exatamente o que precisa fazer. Cordialmente, Roberto de Luca e Dr. Góes. Oi, ainda está aqui? Eu aposto que você tem algumas dúvidas, certo? Isso é muito natural. Muita gente tem mesmo algumas dúvidas depois de assistir a essa apresentação. O que eu percebi é que depois que eu respondo algumas dessas dúvidas mais comuns, as pessoas se sentem muito mais confortáveis para fazer seus investimentos sem risco no programa de reconstrução de cabelo. Então, me deixe continuar e esclarecer as coisas para você agora, para você entender completamente o que vai receber quando você começar a usar esse método. O que faz o programa de reconstrução de cabelo ser diferente do minoxidil, finasterida e outros medicamentos? Em primeiro lugar, o programa de reconstrução de cabelo te dá um método 100% natural. Não existem efeitos colaterais estranhos. E o valor total de tudo que você vai precisar custa por volta de R$ 30 no mercado. O motivo de uma coisa tão simples como essa funcionar melhor que os medicamentos contra a calvície é por causa dos minerais, vitaminas e alimentos que o guia te mostra. Foi demonstrado que cada item desses tem poder de destruir a 5-alfa-reductase, que é a enzima que dispara a produção do DHT no seu corpo. Quando envelhecemos, o nível do DHT em você continua crescendo, e ele, porventura, preenche a sua corrente sanguínea, causando o caos no seu corpo. Uma das formas que o DHT causa o caos no seu corpo é entrando no bulbo dos seus fios de cabelo, entupindo-os na raiz. Depois que o DHT entra no bulbo do cabelo, novos fios não conseguem mais nascer. Assim, depois que o seu cabelo cai, não há fios novos para repô-los. É isso que deixa você careca. Isso te leva a ter tanto próstata dilatada e pode